Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Monopoly Deal. Monopoly Deal é uma versão de cartas do famosíssimo jogo Monopoly, né? Que Monopoly nada mais é do que o nosso bom e velho banco imobiliário, né? Conhecido aqui no Brasil como banco imobiliário. Na verdade, a relação entre o banco imobiliário e o Monopoly é exatamente a mesma que existe entre o Clue e o Detetive, que nós já fizemos vídeo aqui no canal. Quer dizer, existiu o jogo internacional, que era o Monopoly, foi feita uma versão brasileira, que era o Banco Imobiliário, e relativamente há pouco tempo, né? Quer dizer, pouco tempo para um jogo que já tem quase 90 anos, o Monopoly passou a ser vendido no Brasil, então você hoje em dia consegue encontrar na mesma prateleira tanto o Monopoly da Hasbro quanto o Banco Imobiliário da Estrela, que são essencialmente o mesmo jogo. Mas o jogo que nós vamos falar hoje é o Monopoly Deal, que é uma versão de cartas de Monopoly, né? Uma tentativa de implementar aí algumas das mecânicas, alguns dos elementos do Monopoly num jogo rápido de cartas. O pessoal adora fazer a piada de que o Monopoly Deal é como se fosse o Monopoly, com a diferença de que ele acaba, né? O Monopoly tem essa fama aí de ser um pouco demorado demais, um pouco um jogo interminável. Bem, como é que se joga Monopoly Deal? Para começo de conversa, cada jogador, sim, só abrindo um parênteses, essa versão que eu tenho é uma versão promocional pelos 85 anos do Monopoly. E essa não é a versão padrão, digamos assim, que vocês encontram aí para vender na internet, em lojas do ramo, etc e tal. A diferença é só que essa minha versão vem com menos cartas, né? Essa versão promocional. E por vir com menos cartas, dá para jogar com menos gente. Dá para jogar de 1 a 4. Enquanto a versão padrão, dá para jogar de 1 a 5. Então, vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para 3 jogadores. Cada jogador irá receber 5 cartas. As cartas restantes são mantidas no centro da mesa, né, numa pilha central. Os jogadores olham as suas cartas, né, e não devem revelá-las aos demais jogadores. E, enfim, escolhe no primeiro jogador. Cada jogador, na sua vez, irá realizar o seguinte passo a passo. Número 1, puxa 2 cartas da pilha central. Número 2, joga até 3 cartas na mesa, realizando até 3 ações. Número 3, ele vai verificar com quantas cartas ele sobrou na mão. Caso esse número seja maior do que 7, ele irá descartar quantas cartas forem necessárias, até atingir o número de 7 cartas. Bem, então vamos lá. Primeiro, o jogador vai puxar 2 cartas. Em seguida, jogar até 3 cartas à sua frente. Quais são as ações possíveis, né? Quais são as formas possíveis de jogar? Existem 3 ações possíveis. Colocar uma carta de ação, colocar uma carta de ação, colocar uma carta de propriedade e colocar uma carta de dinheiro, certo? Embora existam 3 tipos de ação possível e o jogador possa realizar até 3 ações na sua jogada, não é obrigatório que ele realize os 3 tipos. Ele pode realizar uma mesma ação 3 vezes, ou uma ação 2 e outra 1. E ele nem é obrigado a realizar 3 ações na sua rodada. Ele pode, se quiser, realizar apenas uma e já passar a vez, ou 2, enfim. É de livre escolha do jogador. Então, vamos explicar primeiro a ação de posicionar uma propriedade. Cartas de propriedade são essas cartas aqui, que tem uma cor e tem o nome de algum empreendimento imobiliário, o nome de um parque, ou de uma rua, ou de um bairro, etc. Para que serve? Você vai pegar essa carta, colocar ela aqui na sua frente. E para que serve fazer isso? Bem, serve basicamente para você ganhar o jogo. Na verdade, ganha o jogo o primeiro jogador que conseguir colecionar, agrupar aqui na sua frente 3 conjuntos completos de cartas de propriedade. Quantas cartas constituem um conjunto completo? Bem, aí depende da cor. Você vai ver que na carta existe aqui uma indicação de quantas cartas constituem um conjunto completo. No caso aqui das azuis, 2. Existem outras que são 3. Eu não sei se na versão padrão do jogo existem outros números, mas nessa minha versão aqui, pelo menos,
todas as cores, o conjunto completo delas ou é 2 ou é 3. A própria carta vai indicar isso. Então você baixa uma carta de propriedade aqui na sua frente, formando aí o seu conjunto de propriedades e vai agrupando elas por cor, né, formando conjuntos de cores. E o primeiro jogador que conseguir completar 3 conjuntos completos, né, 3 cores diferentes, é o grande vencedor. Né? Então baixar uma carta de propriedade é a primeira ação e ela serve bem para você ganhar o jogo, é o objetivo básico. A segunda ação possível é colocar uma carta de dinheiro no seu banco. Você vai colocar aqui um grupo de cartas à parte, certo? Que é o seu banco, onde você coloca cartas de dinheiro. São essas cartas aqui que contêm apenas o valor em dinheiro. Para que serve colocar dinheiro no seu banco? Serve para você pagar as suas obrigações. Como assim? Que obrigações? Bem, aí entra a terceira ação possível, que são as cartas de ação. Cartas de ação tem alguma ação, como diz o nome, algum efeito que vai estar descrito aqui embaixo dela. Bem, eu não vou explicar todas elas, porque né, são muitas, mas são bem autoexplicativas. Basta você ler o que está escrito e aplicar. E basicamente todas as cartas de ação vão exigir que outros jogadores cumpram obrigações, seja pagar em dinheiro, seja pagar valores em dinheiro, seja entregar propriedades ao adversário e assim por diante. E, bem, sempre que uma carta de ação lhe obrigar a pagar um valor em dinheiro, você pode pagar tanto usando as suas propriedades. Se você reparar bem, as propriedades têm um valorzinho em dinheiro aqui na esquina da carta, quanto usando o dinheiro que está no seu banco. 99% das vezes vai ser mais vantajoso pagar com o dinheiro, afinal de contas, colecionar propriedades é o objetivo do jogo. Então o dinheiro serve justamente como uma espécie aí de barreira de proteção para evitar que você acabe pagando obrigações usando as propriedades, certo? Então você paga as suas obrigações usando o dinheiro. Um detalhe muito importante é que, bem, se você não tiver dinheiro e tiver uma obrigação para pagar, aí você é obrigado a pagar usando as propriedades. E o detalhe importante é que não existe troco. Então você tem que se preocupar não apenas com a quantidade de dinheiro que você coloca no seu banco, como também com a variedade das cartas. Né? Você colocar apenas cartas de valor muito alto, você pode acabar pagando mais do que precisa pelo fato de não haver troco. As cartas de ação que são utilizadas vêm aqui para uma pilha de descartes, ok? No centro da mesa. Então basicamente é isso. O jogador puxa 2 e joga até 3. O cardápio de possíveis ações que ele irá realizar é colocar uma carta de propriedade no seu conjunto de propriedades, colocar uma carta de dinheiro no seu banco ou jogar uma carta de ação. Após realizar até 3 ações, ele verifica a quantidade de cartas que sobrou na sua mão. Caso sejam 7 ou mais, ele descarta até chegar a 7, que é o número do máximo, e passa a vez para o próximo jogador. Isso vai se repetindo até que um jogador consiga completar 3 conjuntos completos de propriedade. Aquele que fizer isso primeiro é o grande vencedor. E o que mais eu preciso saber para jogar Monopoly Deal? Temos só mais alguns pequenos detalhes. Primeiro, se você reparar, as cartas de ação também têm um valor em dinheiro. Para que serve esse valor em dinheiro das cartas de ação? É porque você pode colocar uma carta de ação no banco como se dinheiro fosse. Nesse caso, a carta de ação não vai surtir o seu efeito próprio de carta de ação, ela vai virar realmente como se fosse uma carta de dinheiro. Geralmente isso não é vantajoso, mas você pode estar ali precisando desesperadamente de dinheiro e não ter nenhuma carta na mão. Se for o jeito, você coloca uma carta de ação como se dinheiro fosse. Outro detalhe, cartas coringa. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Não, vamos procurar aqui. Existem as cartas de propriedade que são coringas. Uma mesma carta de propriedade aqui, por exemplo. Uma mesma carta de propriedade tem 2 cores. Você pode jogar essa carta de ação coringa tanto num conjunto quanto no outro, certo? Que quando você joga ela pela primeira vez, conta como uma ação, né? Uma das 3 ações que você tem direito. Mas uma vez que ela está na mesa, uma vez que ela está ali compondo o seu conjunto de propriedades, você pode mudar o conjunto ao qual essa carta pertence gratuitamente. Ou seja, você pode mudar sem que isso conte como uma das suas 3 ações. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse o conjunto de propriedades laranja e um roxo, eu
né, na primeira vez que eu baixasse essa carta, eu baixaria ela no conjunto laranja ou no conjunto roxo, mas posteriormente eu poderia mudar de um para o outro na minha vez, sem que isso conte como uma das ações. Eu disse que não ia explicar todas as cartas de ação, mas tem duas aqui que eu acho interessante explicar. A primeira é essa, acho que não. A carta de ação, acho que não. Ela é a única carta que você não joga na sua vez. Ela serve para bloquear a ação de outro adversário. Um adversário joga uma carta de ação que obrigaria você a pagar dinheiro ou a entregar propriedades, enfim, fazer alguma coisa desvantajosa. E você joga essa aqui, acho que não, e bloqueia a ação da carta adversária. Outra carta de ação que eu gostaria de explicar são as cartas de aluguel, que na verdade são as mais numerosas do jogo, as mais frequentes do jogo. Como é que elas funcionam? Quando você joga a carta de aluguel, os demais jogadores irão pagar a você um determinado valor de acordo com a quantidade de propriedades de uma determinada cor que você tiver. Que valor é esse? Onde é que eu sei esse valor? Você encontra na própria carta de propriedade. Então aqui, por exemplo, Avenida do Brasil. Cartas azuis, se você tiver apenas uma carta azul, o valor do aluguel é 3. Se você tiver duas, o valor do aluguel é 8. Então esse aluguel, né, esse valor de aluguel vai variar de acordo com a quantidade de cartas da mesma cor que você tiver. E quando é que você recebe o aluguel? Quando você jogar uma carta de ação correspondente. Existem cartas de ação para cada uma das cores. E existe também uma carta de ação coringa, onde você escolhe a cor que você tiver. O que mais? Bem, se você puxa duas cartas e pode jogar até 3, existe aí uma tendência de você ir diminuindo a quantidade de cartas, né? O que acontece se ao final da sua jogada você ficar sem nenhuma carta? Bem, você fica sem nenhuma carta e quando chegar na sua vez novamente, ao invés de puxar apenas 2, você puxa 5. E o que acontece se o monte de compras se esvaziar? Você vai pegar o monte de descartes, esse que vai ser formado majoritariamente por cartas de ação, né? Porque elas vão para o descarte quando você usa, reembaralha e forma um novo monte de compras e continua o jogo. E assim ele vai seguindo até que um jogador consiga colecionar 3 conjuntos completos de cartas de propriedade. O primeiro jogador que conseguir fazer isso é o grande vencedor. Então é isso, esse foi o jogo da semana. Joguem Monopoly Deal. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, ative as notificações, se inscreva no canal e até o próximo jogo.